Senhora Sandra Maia, assessora do COMIN, Comitê de Cadeia Produtiva da Mineração. E a senhora Carla Bittar, superintendente da Superintendência do IFAM Amazonas. Tem a palavra o senhor Eric Lemos. Então, vamos começar essa mesa de mineração. Somos os últimos, porém, não menos importantes, né? Essa mesa é fruto, digamos, do amadurecimento, né? Que a instituição normativa veio, que após 3 anos de vida, a gente hoje pode discutir, sim, sobre a mineração. Temos bagagem, né, para discutir sobre isso e também, né, sobre a alteração do anexo 2, né, que é um pedido recorrente do pessoal da mineração. A gente chamou eles para vir abrir o coração mesmo, pode falar, pode dizer o que o IFAM está fazendo de bom ou de ruim, né, em relação à mineração. Eu não vou me estender muito, porque eu sei que os amigos colegas aqui têm voo marcado para 7 horas, então a gente vai tentar ser bem sucinto. E a minha apresentação vai ser ao final, se tivermos tempo eu vou apresentar. Tem a palavra o senhor Edmilson Rodrigues. Olá, boa tarde. A apresentação dele. Bom, eu vou tentar aqui ser ágil, porque estou muito adiantado no horário e os meus colegas de São Paulo estão com voo marcado. Eu queria agradecer ao CEBIC, né, e ao IFAM pela oportunidade de estar aqui representando o Instituto Brasileiro de Mineração e vou tentar bater um papo com vocês aqui que me possa mostrar um pouco sobre nós. Como é que isso aqui funciona? Esse aqui que passa, né? Ok, vamos... Bom, não sei se vai ver aí, faz 42 anos agora, em dezembro, representa em cerca de 130 associados, entre mineradoras e não mineradoras. Os não mineradores são empresas de consultoria ambiental, associações de mineradores específicos, né, e também escritórios de advocacia. Nós temos a sede aqui em Brasília, um escritório em Belo Horizonte e outro no Pará. Bom, eu vou ter que olhar para cá, que aqui ali não dá. Bom, a mineração ela é governada pelo risco, é um empreendimento risco, tá? Não tem tanta determinação como linhão de energia. O risco técnico geológico é muito grande, o ambiente regulatório, o nacionalismo de recurso é forte, a alocação de capital é complicadíssima, tanto nacional, a infraestrutura, o assunto nosso, que é licenciamento ambiental, e o assunto que nós vivemos, talvez mais do que outros setores, que é a licença social para operar, o problema das barragens de mineração, né, que todos estão bem conscientes sobre isso, os riscos operacionais e o risco reputacional. Aqui, como essa apresentação vai ficar com vocês, é uma pequena exposição dos melhores depósitos, né, do Brasil na atualidade. Se tivesse tempo, eu ia falar um pouco com mais detalhe, mas só para ter... lá na frente eu vou chamar a atenção sobre essa situação. Isso aqui é o seguinte, toda vez que eu vou, de cada 1000 ocorrências, que nós chamamos de anomalias minerais, só uma vai virar mina, viu? Então é aí a base maior do risco. Inclusive por causa da rigidez locacional. O minério só dá naquele lugar, seja lá quem for, Deus ou a natureza, só deu ali. Que também é a rigidez locacional dos sítios arqueológicos, determinada por uma outra relação que é antrópica do passado. Então,
há uma sintonia quando falamos da rigidez locacional dos dois casos. Mas lembre-se, de cada 1000 pesquisas que começamos, só uma vai virar mina. Ixi, esse trem aqui é complicado. Lá vem. Bom, pessoal, isso aqui é importante salientar. Esse vermelhinho aqui é que mexe com a luz, é? Esse quadro aqui é para vocês verem que situação a gente se encontra, tá bom? Somos o maior exportador de minério, o terceiro de minério de ferro, terceiro de grafita, bauxita, caulim. Somos dependentes em carvão, potássio e terras raras, tá? Autossuficientes nessa turma do meio, importador dessa turma aqui. E chamamos dentro do IBRAM, né, são esses minerais estratégicos para a balança comercial brasileira. São esses minérios que vão dizer isso que está aqui, que eu não vou entrar com muito detalhe, havia preparado, mas é o seguinte, né, nós contribuímos com 180 mil empregos diretos, sem óculos é duro, viu? Bom, 180 mil empregos diretos, 30% do saldo da balança comercial é nosso, a outra grande parte é com o agronegócio. Tá? Em 2017, foram 28 bilhões em exportações e mais de 400 milhões de toneladas movimentadas na exportação. Vocês vão ver que a coisa vai complicar mais ainda. Aqueles são dados, né, que compõem... eu queria chamar a atenção para vocês isso aqui. Só 5% do território nacional está ocupado por mineração. E esse número não é do IBRAM, é o número da Fundação Getúlio Vargas, um trabalho que ela fez. Então, nós temos a fama aí, né, que ocupamos uma quantidade de espaço tão grande, o que, na realidade, não é verdade. Tá? Temos os nossos problemas com a questão ambiental, a questão social, temos, né? Mas nós não somos intervencionistas em território igual o agronegócio é. Não estou aqui falando nada contra o agronegócio, a CNA, né, Confederação Nacional, né, da Agropecuária, é nossa parceira também, junto ao CNI, a Confederação Nacional da Indústria, só atravessar o outro lado, mas é bom colocar as coisas bem no lugar, porque uma intervenção de uma barragem hidrelétrica ela é muito maior que a maioria das minerações. Isso aqui são a produção mineral brasileira, não vou entrar em detalhe, a gente está estimando para 2018 algo em 34 bilhões de dólares. Tá? Fica aí a apresentação, depois vocês podem entrar em mais detalhes. Isso aqui eu trouxe para chamar a atenção de vocês da área técnica, que é o seguinte. Nós produzimos, em 2016, 416 milhões de toneladas de agregados da construção civil. Eu não estou falando aqui do estéril e do solo que foi retirado. E veja que é maior do que o minério de ferro, que é 410 milhões de toneladas. Esse é um detalhe que é muito importante no licenciamento ambiental. Nós movimentamos coisas demais num território pequeno. Tem que lembrar, na maioria das vezes, isso em comparação com outras atividades econômicas. O investimento está caindo, a crise brasileira, não precisamos falar, né? O setor teve um boom, foi vivido aí quando o minério de ferro estava a 180 dólares, hoje nós estamos em torno de 60. Não é o caso, o IBRAM não trabalha com petróleo, só com a mineração sem ser petróleo e gás, mas nessa época dos 75 bilhões ali, o petróleo estava a 100 dólares, o barril. Então, foi um momento... Nós estamos em queda na questão de investimento, o que nos preocupa muito. Nós temos uma geração de emprego de 1 para 13, tá? Um fator multiplicador na cadeia, tanto para trás, né, quanto para frente, que é a siderurgia, né, e a metalurgia que vem depois de nós. Isso aqui que é interessante, que eu preciso falar com vocês. É aqui que está o pepino para vocês, tá bom? Da turma do IFAM. O negócio é o seguinte, esses dados são do DNPM, hoje agência, mas a gente não sabe se ainda é DNPM, se é agência, mas os dados são deles. Nós temos só 2% de grandes mineradoras, são 154. 11% de média
Isso tem a ver com o volume, aquele volume de movimentação de minério. Tá? A classificação está aí ao lado. 2.800 pequenas, 5.400 micro. O mundo de vocês é junto com isso aqui, na maioria dos casos, que são pedreiras, empresas familiares da área de cerâmica, né, da argila, da areia, e tem um complicador. Esse número e também o IBRAM, nós só trabalhamos com a mineração legal. Garimpo não tem nenhum espaço em nossos dados, em nossa conversa. Então, temos que tomar um cuidado muito grande, porque nos confundem com garimpeiros. E, para isso, existe, na lei, a permissão de lava garimpeira, que é uma cooperativa. Então, além desses números todos aqui, dessas 9.415 minas, que não são minerações, uma mineração pode ter mais de uma mina, tá? Você ainda tem 1.800 lavras garimpeiras, que são as cooperativas de garimpeiros, 13.250 licenciamentos, areia, cascalho, argila e 830 complexos minerais. Essa palavra licenciamento é um terror para nós, porque ela está no código como licenciamento. Nós tentamos mudar no Congresso Nacional para licenciamento mineral, para poder destacar que não é licenciamento ambiental. E aqui vocês têm, eu acredito que o IPHAN tem um grande problema aqui, que são essa tipologia de empresa pequena, individual, familiar, espalhada e distribuída. E um número mais assustador ainda, existem hoje, em processos, dentro do DNPM, cerca de 186 mil processos que estão para serem analisados. Esse é o problema que eu acho que vocês vivem. Só, aqui esse dado, ele diz que o 1 para 50 mil é a melhor escala para a gente começar a pesquisar. Aliás, quanto maior, melhor. 1 para 25 mil, 1 para 30 mil. Mas o Brasil só tem 4,8% da geologia feita pela CPRM do nosso país. Mas a gente tolera brasileiro inventivo com mais de 18%, 1 para 100 mil, que ainda dá para dar uma estudada. Isso aqui dá o quê? 22%. Hoje já melhorou, nós estamos com 27% mapeado nessa escala. Então, veja a dificuldade que nós temos, que é a mesma de vocês. Vocês não têm o mapeamento de todo o país da ocorrência dos seus sítios. E nós, muito menos, podemos informar, né, que aquele tipo de solo, em cima daquele tipo de minério, que tem exatamente 12 mil anos, pode ser propenso à turma da família da Luzia. Entendeu? Então, essa dificuldade da falta de conhecimento territorial é ruim para nós, para alavancar o progresso do nosso país através da mineração, como também para casar informações com vocês. Isso aqui é complicadíssimo, é um ambiente de interface da mineração, tá? Eu não vou entrar em detalhe, o tempo, mas todos os tipos de risco, com quem que a gente tem que lidar. Aqui eu detalho mais, vocês vão ver que aquilo lá atrás também se repete bastante aqui. Ó, eu tenho todas essas situações, eu tenho que conviver com elas. Uma mineração legalizada. Volto a falar de novo, legalizada. Tá? São uma quantidade de coisas. Né? Eu acredito, dos outros setores também tem toda essa gama, né? Mas nós ainda temos uma gama de ser um patinho feio, né, da sociedade. Né? Aqui tem 38 minérios. A sociedade tem que decidir se quer isso aqui e quer ou parar a mineração. Porque senão você não vai ter isso aqui, não. Vai ter, sim, importado. Né? E aí o complicador é muito grande. O licenciamento ambiental no Brasil, para o nosso caso, né, ele é como trifásico. Temos a questão das faunas, o Código Florestal, questão de cavidades, né, é um problema muito grave conosco, a questão de cavidades, ainda mais quando as de calcário têm o patrimônio espeleológico. Ou
o patrimônio cultural das pinturas rupestres. Então, né, já se soma dificuldade. A questão dos recursos hídricos é muito problemático. Né? O manganês está lá e a nascente está lá. Como é que eu faço? Eu tenho que arrancar a nascente. Não é porque eu sou o mal, não, o Satanás. Né? Então, imagina como é conversar com os órgãos ambientais em todas as suas esferas, federal, né, estadual e municipal. Muitas vezes, atualmente, a gente não está tirando nada, não. A gente deixa lá e vai embora. E aqui, a interveniência com os órgãos intervenientes. Eu não sei se vocês, as outras áreas, têm tanta interveniência, mas é a que nós listamos. Eu acredito que tenha bastante aos outros setores. Isso aqui é uma tristeza para nós. Da pesquisa mineral a começar a mina, a gente tem interface com 37 macroatividades, com mais de 20 entidades e 37 macro. E a licença obtida no mínimo em 7 anos, sem previsão de prazo máximo. Então, para licenciar ambientalmente uma mineração corretamente, eu levo, no mínimo, 7 anos. Sem prazo para final. Temos casos de 15, 20 anos para licenciar. Veja aqui o comparativo com outros países. Né? Nós não temos limite. Aqui, todos têm limite. Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. O número de macroatividades, nós damos o dobro. E o número de interfaces com órgãos, nós damos 5 vezes mais. Então, é uma situação muito difícil. Né? Não é fácil. Não é fácil. Não estou dizendo que só conosco, acredito, eu vi hoje o pessoal da parte elétrica, né, mostrando também as suas dificuldades, as suas interfaces. Realmente a coisa é bem difícil, eu não sei como resolver, viu, Eric, essa questão. Isso aqui são comparativos, eu não vou entrar em detalhe, como é que é na Austrália, como é que é no Brasil, tá? Quanto tempo leva para liberar uma LO, ou as questões dos prazos aqui discutidos, né, que, nesse ponto, eu nunca toco no assunto, eu acho que o órgão deve realmente ver que prazo ele se sente confortável em responder, né, desde que não sejam 50 anos. Bom, espero que não. Né? Para nós, esses são os principais gargalos. O elevado custo dos estudos ambientais. Os termos de referência mal formulados. Eu não estou dizendo aqui que o do IFAM seja mal formulado. Mas, quando você tem termo de referência nos estados, ou até quando a intervenção é no município, como, por exemplo, uma lavra de cerâmica, né, que vai fazer a telha lá da sua casa, são muito mal formulados, mal feitos. E o que acontece? O Ministério Público vem e judicializa, na hora que as coisas vão acontecer. Então, do mais fraco para o mais forte, né, é só para vocês compreenderem. A participação não sincronizada, isso aqui a gente já vem falando há muito tempo, né, do IFAM, ICMBio, FUNAI, Palmares, a gente acha que essa turma, às vezes, pouco conversa, entendeu? Por poder exigir, às vezes, coisas muito parecidas ou que não se complementam. E o excesso de intervenções do Ministério Público. Acreditamos que o problema é o seguinte, a CONAMA 01 e a CONAMA 237, elas foram desenhadas para empreendimentos de grande porte. Hoje, tem coisas no Brasil acontecendo que padaria está precisando fazer ERRIMA. Isso está lá em cima com o IBAMA? Não, está lá no município. E hoje você tem uma lei complementar 140 que já estratifica isso. Então, essa história não ficou legal, a exigência do ERRIMA para tudo. Quase que como uma garantia do órgão para não passar apertado com o Ministério Público, na sua maioria. É uma continuação do que estava dizendo ali. Tem hora que é discricionário, tem hora que não é discricionário. Né? Tem hora que você fica naquela
linha da faca entre você está cometendo um crime ambiental, você está cometendo como é que se chama? Uma situação de improbidade administrativa, sabe? Você fica muito inseguro. O setor de energia elétrica falou muito bem aqui da questão. Um outro problema complexo para nós é o seguinte: são muitas condicionantes e muitas compensações, entendeu? E em várias áreas. Só que a gente, às vezes, não consegue chegar e falar assim, poxa, pessoal, priorize tal área, porque a gente acha melhor. Não, tem que ser do jeito que o órgão ambiental quer. Então, e, às vezes, a gente quer dizer que eu poderia priorizar, em termos, por exemplo, de compensação ambiental, uma situação melhor na unidade de conservação, mas o órgão gestor da unidade não aceita. Entendeu? Então, assim, acho que falta muito o diálogo, né? Que aí é a proposta que vocês estão fazendo aqui. E hoje, isso aqui é essencial para nós. A licença social. Se a comunidade não quer, não adianta. Não adianta mesmo. E não adianta vir mais com aquele negocinho de pinta a igreja, faz escolinha, constrói fossa, que as coisas não são mais desse jeito. Sabe? Precisa ter aquela aderência social mesmo com o projeto, senão não vai para frente. Acho até muito justo. O problema é que a gente não tem a licença social como um papel. Né? É que você toma aqui o seu número, tal, não existe isso. Né? É uma coisa complicadíssima. Aqui a questão, já falei, né, os outros países, né, têm o tempo de licenciamento previsto mínimo e máximo, né, e a imprevisibilidade traz insegurança jurídica para nós. A licença social para operar, volto a falar, é um dos maiores riscos nossos. Por quê? Porque, como atividade de risco, o seu acionista, o seu investidor, ele não aguenta esperar. Então, ele para o processo. E ele vai parar onde? Lá no início. Porque na hora que ele abrir a lavra, se ele parar, ele perdeu tudo. Então, muitos projetos, e o nosso país tem um potencial mineral, eu falo isso de cadeirinha, eu sou geólogo, sou engenheiro de Minas, o Brasil é uma potência, entendeu? Nós temos que dar um jeito de resolver isso dentro da nossa sociedade. Esse é um grande conflito também, né, que são a criação de unidades de conservação e as terras indígenas. Terra indígena você pode minerar, mas só com a anuência do Congresso Nacional. Área de fronteira, você pode minerar, mas só com empresa nacional, não pode ter capital estrangeiro. E área de unidade de conservação, as de área de proteção integral, não pode. As de uso sustentável, pode, se o plano de manejo, né, deixar. Então, isso faz com que nós calculamos aí em torno de 30% a 35% do território nacional está inviabilizado, entre aspas, por causa dessas condições para a mineração. Tá? Não estou dizendo que não pode. É porque inviabiliza e falta estrutura, infraestrutura. É uma situação bastante complicada. Bom, temos um problema que também temos que acompanhar o mundo, que são as mudanças climáticas. Somos o setor que menos emite. Depois eu vou explicar por que eu trouxe esse assunto. Fomos pioneiros da mineração no inventário de gases de estufa no setor industrial brasileiro. Nós estamos caminhando para o terceiro inventário já. E aqui eu trago uma coisa seguinte. Por que eu estou trazendo os minerais do futuro aqui? Eu poderia ter abordado outros. Eu quero chamar a atenção que é o seguinte, como eu falei do celular, há uma demanda crescente no mundo por minerais que vão ajudar na alta tecnologia, principalmente da energia, de baterias, de lítio, de cobre-níquel, e uma série de outras gamas de minerais essenciais para esse passo, vamos dizer assim, ao futuro. E nós somos um grande potencial para isso. Eu só estou chamando a atenção porque é o seguinte, esses tipos de minério,
eles ocorrem em locais muito específicos e pequenos. Então, sem sombra de dúvida, vocês, em breve, do IPHAN, estarão tendo esse problema na mão, porque ele casa particularmente com as atividades que vocês observam, né, trabalham, né, ficam em torno. E há uma corrida, né, está tendo uma corrida mundial atrás desses elementos. Né, muito obrigado. Nós vamos ouvir agora o senhor Paulo Orcioli. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Orcioli, sou geólogo formado em 1973 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, empresário e hoje vice-presidente da ABRochas, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Rochas Ornamentais. A palestra do nosso companheiro aqui do IBRAM, com um panorama geral da mineração, e o nosso setor é um nicho desse setor de mineração, e com características bastante diferentes. Essas características são, nós trabalhamos com uma cadeia vertical, desde a mineração até o produto final, que são as peças, as bancadas, os ladrilhos, os azulejos, essas coisas todas. E trabalhamos com um minério que ele tem um tempo de vida ditado pela moda da arquitetura. A moda da arquitetura, que hoje está concentrada em materiais brancos, materiais movimentados, e isso muda de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, muda-se completamente a tendência, e você tem que trabalhar com inúmeras jazidas para você ter um portfólio de materiais atendendo tanto ao mercado nacional quanto ao mercado internacional. Modelo simples, por exemplo, essa indústria começou no Rio de Janeiro nos anos 50, 60. O Rio de Janeiro foi o maior produtor do Brasil e o maior exportador. Hoje não produz mais 1 metro quadrado, porque as áreas que ele tinha mineração foram favelizadas, expulsou-se a mineração dali, tirando os proprietários das minerações, que eram donos dos terrenos, se favelizou isso durante o governo Brizola, e mudou para o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é a potência beneficiadora disso, mas suas jazidas também hoje já estão ficando um pouco fora de moda, estão se indo para outros estados e outros locais minerar. Há exemplo disso. Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, até Roraima, onde se tem... O Brasil é o detentor, no mundo hoje, da maior quantidade de tipos litológicos específicos para a moda mineral das rochas ornamentais. A indústria tem uma característica, ela é interiorizada. As suas minas são nos interiores mais remotos do país. E levam a mão de obra, não vai do centro para lá e nem muda a mão de obra. A mão de obra é do local que você usa. As áreas de extração rarissimamente ultrapassam, numa mineração muito grande, 5 hectares. Podendo até ser, às vezes, 1, 2. O Espírito Santo está cheio de áreas de 1 hectare só de movimentação de terra. E, pasmem mais um detalhe, 90% dessas áreas não tem cobertura de solo. Já são os próprios maciços, que a cobertura de solo é um fator antieconômico, mexer com terraplanagem, com rocha ornamental. Estamos falando em 2.000 lavras no Brasil, 950 teares moderníssimos a diamante, que produzem 80 milhões de metros cúbicos anuais de rocha ornamental. Estamos falando em 6.000 marmorarias legais, fora as ilegais. Estamos falando em 200.000 empregos diretos e 300.000 empregos indiretos. Somos o 5º produto da pauta de exportação brasileira. Estamos atrás apenas do ferro, cobre, vanádio e do ouro. Estamos na frente do alumínio. Em 2017, exportamos 1,1 bilhões de dólares, com 2,36 milhões de toneladas de rocha, e sendo essa exportação 80% de produto beneficiado. Praticamente, estamos exportando 20% em bruto só. Cadeia totalmente verticalizada. Em 2018, estivemos com a queda daqui de dentro e a queda um pouquinho de mercado externo,
Até agora, o mês de setembro, nós exportamos 700 milhões. Mas está se tendo, não vamos conseguir chegar ao patamar de 1 bilhão e 100, como chegamos no ano passado, vai diminuir. Alguns detalhes. Nossos concorrentes, olha a qualidade dos países. China em primeiro lugar, Índia em segundo, Turquia em terceiro, Egito em quarto, Itália em quinto. Todos países onde o licenciamento ambiental, tirando a Itália, praticamente não existe. E já ultrapassamos a Espanha, a Portugal e Grécia. Nossos concorrentes do nosso material são dois poderosíssimos. O primeiro é a cerâmica, também um produto vindo da mineração, e o segundo são as rochas artificiais, que hoje muito em moda no mundo, eles chamam dos aglomerados de quartzo, que nada mais são que minerações de quartzo associadas à resina e que fazem desenhos à cor que o arquiteto quer. Isso hoje, nós éramos detentores de 85% do mercado americano e hoje caímos para 35% por causa desse material que vem importado da China a preços baratos. E a cerâmica também. E um detalhe que agora está melhorando a nossa exportação para o ano que vem. O Trump, com a briga comercial dele nos Estados Unidos, taxou esse material da China. Então, é o que está dando para a gente uma vantagem de exportar um pouquinho mais para os Estados Unidos. Eu gostaria, esse aqui é para primeiro o pessoal conhecer o que é o setor. Eu gostaria de elogiar esse evento por um único detalhe específico que nos aconteceu 2 meses após o desastre de Mariana, que o Ministério Público do Espírito Santo estava prendendo um bocado de empresário no Espírito Santo e não sabia por que estava prendendo tanto empresário. E fez um simpósio que se chamava Simpósio de Mineração e Meio Ambiente aqui no prédio do Ministério Público Federal. E lá colocou IBAMA, colocou DNPM, colocou CPRM e colocou a mineração. E os órgãos de controle de legislamento, tanto o DNPM, quanto o IBAMA, quanto o CPRM, enfim, todos eles se mostraram não vou dizer incompetentes, não, que é uma palavra forte demais, insuficientes para legislar no tempo da agilidade que a nossa atividade permite. Eu estou falando numa jazida, mudar de mercado em 5, 6 anos. Meu colega aqui falou em mínimo de 7 anos. Eu vou mais além do que ele. Eu tenho áreas minhas de licenciamento que estão há 25 anos, sem portaria de lavra até hoje. 25 anos. Então, tudo que ele falou aqui com relação aos entraves das licenças, que a gente fala, DNPM é uma burocracia eterna, que nós estamos tentando mudar, mas até agora conseguimos muito pouco. Mas o Ministério, pela primeira vez na vida, abriu a interface de diálogo com a mineração. E hoje o que está sendo feito neste atual governo é um consenso, o que é bom para a atividade produtiva, o que é bom para o governo, e vamos sentar os dois e dividir a conta no meio. É o que está sendo feito. Estamos aguardando aqui ansiosamente a nomeação dos agentes da Agência Nacional de Mineração, que hoje não é nem DNPM, nem agência, porque não tem diretoria constituída. E, além dos órgãos que ele falou, eu coloco mais, que na grande mineração não tem, mas na mineração nossa, pequena, tem. A gente ainda tem Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente ainda tem Polícia Civil e Militar Ambiental, a gente ainda tem Polícia Florestal. E 90% desses que eu falei no último, vão para te acharcar. E como eu falei também, o grosso do mercado são micro, pequenas e algumas poucas grandes empresas de mineração. Grande, na realidade, não tem nenhuma, são médias empresas de mineração. Muito bem, então eu considero até que, usando uma lei do karma de um amigo meu, que era dono de uma fábrica de água mineral Passa 3 lá no Rio de Janeiro, que ele falava, Paulo, ser pequeno empresário e médio empresário no Brasil é karma. E se não fosse karma, a gente ia ser isso na Suíça, e aqui não dá para a gente ser. A verdade era essa. Com relação ao IFAM, especificamente, não, vamos aqui antes. Hoje eu considero, como minerador, e eu dizendo que na minha atividade eu tenho que ter 10, 12 minas, você imagina eu ter que licenciar tudo isso que ele falou aqui em 12 locais diferentes, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, um em Minas Gerais, um no Ceará, cada um com uma norma,
cada um com uma definição do que ele quer, da documentação que quer, do que seja, e contando com os órgãos, a saber, DNPM, IBAMA, os órgãos estaduais de meio ambiente, talvez até o IFAM, que eu na realidade, eu comecei a ter demanda do IFAM a partir de 2017 só. Todos reclamam que não tem corpo técnico para legalizar com agilidade, não só contra a legalização, não, ao contrário, isso é bom para a gente. Quanto mais legalização tiver, mais regrada, normal e não absurda, bom para a atividade, porque impede os predadores. Impedem as pessoas que entram, como ele falou ali, é garimpeiro, que o cara acaba indo para o limbo, ele acaba indo para o limbo na atividade. E vai concorrer com você de modo sem pagar imposto, sem pagar empregado, sem pagar direitos trabalhistas, sem pagar mais. Então, eu não vi até hoje nenhum órgão de fiscalização e legislador com capacidade operacional de legalizar as atividades em tempo hábil. Não vou dizer nem em tempo recorde, em tempo hábil. Né? Acho também um detalhe, a plateia que deve até reclamar, o corporativismo da classe profissional, que ontem estive aqui assistindo as palestras, principalmente do nível de arqueologia, fazendo uma espécie de uma reserva de mercado, eu acho isso perigosíssimo, porque pode abrir também para a classe de geólogo e engenheiro de minas, que são os responsáveis pela geotecnia do país, exigir da arqueologia um registro de CREA de engenheiro e arqueólogo, porque vocês estão trabalhando com escavação. Vocês estão fazendo escavação, vocês estão fazendo contenções, todas as fotografias mostradas, vocês têm escavações até. Então, são paradoxos, não é criticando, não, é só que toda reserva de mercado eu acho que é prejudicial ao país, segundo. O IFAM, nessa sua a legislação agora, na instrução normativa, o que eu considero? Ele não está na nossa classe empresarial, ele começou a ter movimento agora em 2017, que nós conseguimos, pela Birrocha, receber demandas, principalmente da Bahia e do Espírito Santo. Se isso era legal, se isso podia, consultamos advogados, consultamos forças jurídicas, e uns falam, não, a instrução normativa não é lei. Então, o minerador vai fazer o seguinte, eu vou esperar ser convocado. Quando eu for convocado, eu vou responder. Agora, de primeira, eu digo isso como minerador de rocha ornamental de pequeno porte. Eu não quero pagar, eu, empresário, não quero pagar pelo patrimônio, para descobrir patrimônio arqueológico no Brasil. Eu acho que é interessantíssimo. Quando eu acho nas minhas minas, eu preservo. Tem o caso aqui em Goiás, de cavernas de minas minhas, que está lá preservadinha, fechadinha, tem direito, sem apoio de organização nenhuma. Nós apoiamos ela com o nosso sustento, com o nosso dinheiro. Nunca teve lá ninguém, a não ser aventureiro que vai lá, que quer descer na caverna, quer fazer um monte de coisa. E eu não quero, como minerador, pagar essa conta. A gente já paga muita conta pela legalização. Para você ter uma ideia, hoje uma taxa ambiental no Rio de Janeiro, de uma mineração de pequeno porte de brita, como falou, só a taxa da LI é R$58 mil. CETESB acho que é mais caro ainda, e aí vai para o mundo inteiro. Você somando todas essas taxas das 27 instituições, é melhor você pegar o dinheiro e guardar. É que, infelizmente, o brasileiro ele tem a mania de empreender e ele não quer parar. Ele é um cara que ele vai, junta patrimônio, vem uma crise dessa, vende o patrimônio, continua na atividade, vai. Então, gostaria de fazer o seguinte, tinha mais coisa para falar aqui, mas não veio. Duas observações só, que é a seguinte. Ontem, a representante do IBAMA falou aqui que ela tinha 2.040 processos para analisar, com 190 técnicos. Eu vou dizer a vocês o seguinte, se eu fosse o IBAMA, eu demitia todo mundo. Porque na minha empresa, se um profissional, durante um ano, examinar 12 processos, que é a média do IBAMA, eu mandaria... Ele está na rua. Está na rua. E ele não examina, ele faz o processo, ele faz o projeto. Eu acho que tem uma defasagem aí muito grande da parte governamental.
nesse negócio. Eu acho que, no meu ponto de vista, 2.400 processos para 190 empregados, aniquilaria isso em 2 meses. Como no DNPM a gente fala também. Um processo mineral não poderia levar mais de 1 ano. Não tem como levar. Por que ele leva? Excessos de burocracias, excesso de normatizações, excessos de comprometimento dos órgãos de licenciamento. Porque quanto mais vocês exigem, quanto mais vocês querem aprovar projetos, no caso de um crime ambiental, no caso de um desastre ou de um acidente ambiental, vocês são corresponsabilizados. Porque vocês aprovaram o que o projeto estava lá. E eu sou a favor de quem tem que ser responsabilizado é o minerador. Aí vem a fala ontem da doutora Zani, procuradora, que eu me lembro aqui da fala dela, dizendo da espada sobre a cabeça. Eu digo mais, nós não temos só a espada sobre a cabeça, nós temos a espada na cabeça e uma porção de gente empurrando a espada para a cabeça e você segurando ela para cima. A realidade da mineração no país é hoje. E vou dizer a vocês, sem mineração, ninguém aqui sobrevive, nem em dia de chuva, que não vai ter caverna para se encostar. Tudo que vocês têm usando aí, roupa, tecido, plástico, tem um elemento mineral. O que nós temos que fazer? Tem que preservar? Tem. Essa mentalidade hoje no empresariado mudou muito. Com 2 realidades. As empresas muito grandes têm dinheiro para pagar essa conta. A empresa pequena não tem. E, por exemplo, a normativa do IPHAN coloca indiscriminadamente todos na classe 3. Independente se eu vou tirar 10 metros cúbicos de rocha ornamental ou a Vale do Rio Doce vai tirar 1 milhão de metros cúbicos de tonelada de ferro. Eu vou pagar o mesmo serviço arqueológico que hoje está sendo cobrado no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, orçamentos nossos, 50, 60 mil reais para um arqueólogo dizer aqui tem, aqui não tem, aqui pode, aqui não pode, e tem mais. Não tem o profissional. Por isso que ele cobra caro, ele agora virou peça rara, ele cobra caro. Né? E isso realmente está gerando uma insegurança jurídica, porque, embora nós entendamos que IN não é lei, o Ministério Público, às vezes, interpreta assim. E, por exemplo, o Rio de Janeiro não exige de uma mineradora o licenciamento prévio do IPHAN, a não ser em áreas reconhecidas como tendo sítios arqueológicos. Araruama, Cabo Frio, Campos, ele exige. No resto do Estado, não. Bahia exige na área que o controle de órgão ambiental estadual dá licença. O resto do interior da Bahia todo não exige. Rio Grande do Norte, que agora as novas fronteiras minerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Roraima, nenhum deles exige, nem sabem dessa instrução normativa. Aí vem, como acontece com Mármore e Bege Bahia, lá na região de Orolândia, no oeste da Bahia, o Ministério Público questionou as licenças. Judicializou. Aí agora nós vamos saber, pelo menos vai ter uma definição, se é IN ou se não é. Então, eu gostaria muito de dizer a vocês que vocês têm que pensar muito, e essa iniciativa é muito boa, de que o licenciamento ambiental não pode ser tão regulado assim. Não pode ser tão regulado, porque isso está estrangulando a produção e, evidentemente, as bases empresariais, a nossa, outras mais, a base de ruralista, a base de mineração e a base da indústria, estão tentando se proteger na Câmara, justamente forçando projetos contra esse excesso de burocratização. E eu digo o seguinte: quanto mais exigências vocês fizerem, quanto mais vocês se comprometerem em aprovação, você é corresponsabilizado por ter dado aquele problema ambiental que está lá. E hoje, nos órgãos ambientais, quase 90% dos técnicos não querem assinar nenhum laudo de liberação de área, porque justamente o Ministério Público o compromete com isso. Ele passa a ser um artífice do minerador, de qualquer empreendimento industrial. Então, nós temos que pensar muito bem, aproveitar esse novo governo que vai entrar, seja ele qual for, e fazer a exemplo do Ministério Público, que ele estava fazendo isso lá, que ele queria entender o que era. Né? Que você tem uma Mariana e tem 1 hectare de área desmatada.
E aí você fala, eu quero usar todo o meu rejeito mineral. Não posso. Você sabe por que eu não posso usar o rejeito mineral? Que cada rejeito mineral que eu for usar, eu tenho que fazer uma nova legalização, tanto do DNPM, tanto de água ambiental, porque não dá, é impossível. Não dá, é impossível. Então, joga no morro abaixo, que é mais barato e mais fácil, que aí ninguém me compromete com a coisa. É isso que eu tenho que dizer. Obrigado. Nós vamos ouvir agora a senhora Sandra Maia. Me ajuda aqui. Ajuda eu tirar aqui. Como é que tira esse trem? Boa tarde a todos. Em nome do coordenador do Comitê da Mineração da Fiesp São Paulo, doutor Eduardo Machado Luz, na pessoa do doutor Andrei Rosenthal e do Roberto Stank, eu gostaria de cumprimentar a todos os colaboradores do IFAM. Não poderia deixar de mencionar aqui também a doutora Maria Cristina Donadelli, que abriu as portas do IFAM para um diálogo com o setor produtivo em São Paulo, juntamente com a CETESB. Nós já tivemos reuniões presenciais em São Paulo e construímos, em conjunto com a CETESB, uma proposição para o IFAM, objetivando cuidar da mineração em São Paulo. O Edmilson, que falou um pouquinho do setor mineral, e já colocou a gente no ranking. Agregados é o maior produto de mineral produzido no país. E 40% dessa produção está em São Paulo. Então, a produção de São Paulo está concentrada em agregados, está concentrado em argila e em água mineral. De 1.500 títulos minerários do DNPM, 765 são títulos minerários concedidos para mineração de areia. Nós temos 230 títulos para argila e 155 para águas minerais. E 250 são os demais minérios produzidos no Estado. Então, realmente, a gente tem uma concentração de mineração onde os polígonos limites da ANM e da NPM são de até 50 hectares. E por isso que essa mineração, nessa interface com o IFAM, tem gerado alguns questionamentos que chegam para nós no COMIN, que é o comitê que congrega 27 sindicatos e associações estaduais e federais ligadas ao produto mineral. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui e colocar, ao final, as proposições que nós já fizemos. A incidência do IFAM com relação aos processos de licenciamento tem uma característica muito específica, que é a questão da AID, do empreendimento em bens acautelados, conforme diz o artigo 1º. De acordo com a IN também, é o órgão licenciador que deve instar o IFAM para se manifestar. E, no caso, para nós, o entendimento nosso é que a IN tem maior grau de exigência para o conjunto de empreendimentos que está sujeito à avaliação de impacto ambiental. Porque, em diversos momentos do dispositivo, há conceitos e instrumentos tradicionalmente aplicados ao estudo de avaliação de impacto ambiental, como área de influência direta, área diretamente afetada, área de influência indireta, termo de referência e relatório de impacto ambiental. Por que é importante para a gente dizer isso? Porque grande parte dos licenciamentos que acontecem em São Paulo, especificamente por causa da característica da mineração de São Paulo, muitos licenciamentos se dão via EAS, através de RCA, PCA, num expediente direto com as agências ambientais. Não são licenciamentos que pressupõem avaliação de impacto ambiental. São por outros instrumentos mais simplificados. A IN abrange todos esses tipos de empreendimentos, que somam aproximadamente 157 categorias de empreendimentos diferentes, isso quando se dá uma classificação por porte, que é o anexo 2 da instrução normativa, dos quais a mineração também está inserida. A maior atenção, então, com relação ao patrimônio histórico, é para as atividades que estão no nível 3 e no nível 4 daquela primeira tabela do anexo 1,
e onde é exigido a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico e a avaliação do potencial de impacto ao patrimônio arqueológico. Para os empreendimentos de menor interferência, então, já são adotados outros mecanismos. Para o nível 1, o termo de compromisso do empreendedor, e para as que têm classe nível 2, o acompanhamento arqueológico. Com relação ao cruzamento com a mineração, toda e qualquer atividade de mineração ficou classificada dentro da instrução normativa como sendo diretamente nível 3, independentemente do método de extração, da substância, do tamanho ou do ambiente de inserção desse empreendimento, agrupando-se desde lavras de argila, saibro, areia e brita, como já foi dito aqui, pequenas minerações, até grandes extrações de metálicos, e exigindo-se uma investigação direta, mesmo nos casos onde não se tem indício arqueológico direto. Nós temos uma questão bastante especial, porque antes da instrução normativa, à luz da norma anterior do IPHAN, foi construída a DD, a Decisão de Diretoria CETESB 25 de 2014. E essa decisão de diretoria, ela trata do licenciamento ambiental, mas ela fez uma classificação dos empreendimentos, considerando o método e o bem mineral, quanto ao porte, quanto à localização do empreendimento, considerando duas classes de áreas, eu vou falar um pouquinho à frente, considerando, inclusive, fragilidade ambiental e bens tombados e riqueza arqueológica, e definiu, de acordo com essa matriz, procedimentos mais simplificados e sem avaliação de impacto para aqueles que tivessem enquadrados em pequeno porte e para certos casos de médio porte. Então, no nosso entendimento, quando a instrução normativa ela coloca todos os tipos de empreendimentos de mineração numa mesma categoria, ela, então, ignora esses procedimentos diferenciados concedidos aos pequenos e médios empreendimentos, a gente entende que isso está trazendo distorções e está prejudicando a intervenção do IPHAN no licenciamento ambiental dessas minerações, que, no nosso caso, em São Paulo, são de pequeno e médio porte. Qual que é a expectativa da aplicação da instrução normativa nos licenciamentos? Que se observe o recorte estabelecido no artigo 1º, então, que verdadeiramente só se solicite a manifestação do IPHAN quando da existência da intervenção na AID do empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal, de acordo com aquilo que está cadastrado nesses decretos e leis que estão listados no artigo 2º da instrução normativa. E não de uma maneira indiscriminada, se porventura o teu polígono mineral, a tua área de licenciamento, quando fizer uma avaliação da área de influência direta, você não tiver a incidência em nenhuma dessas situações, que você possa, então, realmente não ter aplicada a instrução normativa e que o licenciamento ambiental possa seguir junto ao órgão licenciador. Observar o recorte também com relação ao artigo 1º, de que área de influência direta aos bens acautelados somente para os licenciamentos ambientais realizados via EIA-RIMA, pois somente nesses casos se fala em área de influência direta e em termo de referência. Nos licenciamentos feitos por EAS, RCA, PCA, nem se discute essa questão de área de influência direta no termo de referência ou nos roteiros disponibilizados pelo órgão licenciador estadual. Então, a gente entende que deveria também ficar restrito a essa situação, e vocês vão verificar pela DD 25 que está muito bem tratado. Não necessariamente todo mundo só vai ser EIA-RIMA se for de grande porte. Não, se você for de pequeno porte, mas se você estiver em uma área frágil, que tenha um dos 4 itens, e um desses 4 itens é a questão de áreas e bens tombados e sítios arqueológicos, você pode ter uma mineração de 1 hectare que você já é convidado a fazer o seu licenciamento através de avaliação de impacto. Você não vai ser deixado num licenciamento simplificado numa agência regional. Então, a gente entende que também esse mecanismo já está trazendo segurança para o processo com relação à questão arqueológica.
Outra questão importante é o recorte estabelecido no artigo 60, que não serão exigidos quaisquer estudos sobre os bens culturais acautelados em âmbito federal para o licenciamento de empreendimentos em áreas degradadas, contaminadas, eletrificadas ou de alto risco, desde que comprovadamente periciadas. A gente entende que é preciso que a instrução normativa considere o enquadramento de área degradada, de acordo com o que diz a instrução normativa ICMBio. Por quê? A gente tem se aproximado bastante da academia para buscar entender essas dificuldades e dessa nova interface que a instrução normativa teve com relação aos licenciamentos minerais em São Paulo. E um dado interessante que foi apresentado no Congresso da Associação de Arqueologia Brasileira, em 2017, esses são levantamentos feitos em São Paulo, tá? De mais de 800 fichas levantadas, 80% do que foi encontrado está até 1 metro de profundidade. Então, se a gente já teve, como está dito anteriormente, uma área que a mineração é sucessora nessa área, e ela já teve, anteriormente, uma atividade antrópica, de agricultura, de terraplanagem, que, eventualmente, essa parte do solo já teve uma intervenção severa, no nosso entendimento, não se justifica todo um procedimento que está assim, tratado na instrução normativa, porque, de origem, já se sabe que aquele ambiente já foi completamente alterado. Então, a gente trouxe isso também para colocar aqui em discussão. Nós fizemos uma sugestão da alteração do anexo 2 da instrução normativa, porque a instrução normativa classificou apenas em um nível, considerando implantação e ampliação, mas de toda e qualquer exploração de jazida e infraestrutura. Tudo é nível 3. A existência de apenas 2 categorias e nenhuma categoria de subdetalhamento desconsidera a diversidade dos empreendimentos quanto ao porte, tipo de substância e área de lavra, e há um desacordo entre a legislação que disciplina o licenciamento ambiental junto à CETESB, que classifica empreendimentos quanto ao método, quanto ao bem, quanto ao porte, quanto à localização do empreendimento. Vou falar um pouquinho, para trazer um pouco de luz, do porquê que a gente tem insistido nesse cruzamento. A DD 25 classifica os empreendimentos quanto ao porte e quanto à substância e volume produzido. Então, por exemplo, pequeno porte, empreendimentos que tenham área inferior a 30 hectares e que tenham um volume total menor que 5 milhões de metros cúbicos in situ. Como médio, entre 30 e 50 hectares, que tenham um volume entre 5 e 20 milhões in situ, e como grande, áreas acima de 50 hectares. E aí tem as considerações: água mineral, substâncias com lavra em cava, areia em leito de rio, areia em reservatório e rochas carbonáticas com feições kársticas. Ah, mas bastou ser pequeno, então, que não interessa outras questões, que eu já tenho licenciamento simplificado? Não. Além disso, segundo a decisão de diretoria, existem as áreas definidas como classe A, que são áreas que estejam a menos de 400 metros de áreas urbanizadas, áreas com potencial de ocorrência de cavernas definidas de acordo com o Centro Nacional de Estudos e Proteção de Manejo de Cavernas, o CECAV, leito regular de cursos d'água inferior, largura inferior a 10 metros, zona de amortecimento de unidades de proteção integral, e também, que interessa para nós aqui, área natural tombada, bens tombadas ou área envoltória, áreas tombadas pelo CONDEFAT, áreas sujeitas a restrições de... áreas, além de áreas ou bens tombados por órgãos municipais e federais. E as áreas classe B são as que não estão previstas nesse inciso. E aí ele faz o cruzamento. Dependem de licenciamento ambiental no âmbito das agências, então, que são os licenciamentos simplificados, mediante apresentação de RCA-PCA, a implantação ou a ampliação de empreendimentos que se encontrem nas seguintes situações: somente empreendimentos pequenos ou de médio porte em classe B,
Significa que você não pode ter incidido em nenhuma daquelas 4 questões, e que uma delas é a questão de bens históricos, arqueológicos, enfim. E nas situações de empreendimentos que são de pequeno porte e classe A, mesmo sendo de pequeno porte, você vai ser remetida à Diretoria de Avaliação de Impacto da CETESB, e isso diretamente já pressupõe que você tem que ter um estudo arqueológico. E, no caso de licenciamento ambiental com avaliação de impacto, também para os empreendimentos que sejam de grande porte, classe A, isso já é direto avaliação de impacto. Existem diversos procedimentos, então, a sugestão, existem empreendimentos que têm diversidade, e a gente entende que a instrução normativa tem que dar conta disso, então, é pertinente e necessária a adequação do tratamento das atividades de mineração dentro da instrução. A própria ANM traz um procedimento simplificado para os minerais de emprego imediato na construção civil, com áreas de até 50 hectares, por isso que a nossa linha de corte, sugerida para o IFAM, para a alteração do anexo 2, é 50 hectares. E a proposta do COMIN busca equalizar esse tratamento dado às atividades de mineração no âmbito da instrução normativa. Aqui estão as sugestões, que, basicamente, para áreas de até 50 hectares, para rochas, areias, cascalhos saibro, rochas ornamentais e argilas para cerâmica vermelha, enquadramento nível 1, onde você tem o termo de compromisso de um empreendedor. Para esses bens minerais, áreas superiores a 50 hectares, a mesma colocação que havia antes da instrução, nível 3. E para ampliação, a mesma questão. Para ampliações de até 50 hectares, para esses mesmos bens, nível 1, e para áreas superiores, se for ampliação, nível 3. Cava submersa, subterrânea, perdão, sempre nível 3, minerais metálicos, demais substâncias e rochas carbonáticas, como estava anteriormente, nível 3, e ampliações, idem. Uma série de situações em que a gente considerou como não se aplica. Quando os objetos forem as edificações e atividades ao ar livre e equipamentos, por quê? Normalmente, você pode ter uma lavra já licenciada e você vai fazer uma substituição ou ampliação de equipamentos. Em São Paulo, é preciso licenciar de maneira separada. Então, você tem que pedir uma nova licença, LP, LI, LO, para equipamentos que estão dentro de uma mesma mina já em funcionamento. Ou se você precisa de uma adequação de um escritório, de um galpão, de uma expedição, de uma instalação de balança, você também tem que fazer um licenciamento novo. Mas, no nosso entendimento, deveria ser dispensado, porque a área total da mina já passou pelo processo anterior de enquadramento. Então, isso vale para a implantação e para a ampliação de atividade ao ar livre e novos equipamentos. Em leito de rio e reservatório, também o pleito é que não se aplique a instrução. Para áreas já impactadas pela atividade de mineração anterior, se você encontrou um novo bem mineral, se você quer fazer o repasse de algum material que antes não tinha um teor e agora passou a ter um teor, que você também seja dispensado. Extração de águas minerais ou termais, e em cavas de mineração, quando você tiver um uso futuro voltado para a disposição de resíduos numa área que já teve a intervenção da mineração. Agora, bem rapidamente, há 20 dias atrás, aconteceu o 6º GEGAL no Ceará, e também teve um trabalho muito interessante de um pesquisador de São Paulo, pós-doutorado no MAI da USP. Ele fez um cruzamento de todos os sítios arqueológicos pré-coloniais por tipologia no estado de São Paulo. E aí ele fez um cruzamento. Eu tive autorização dele para apresentar, mas eu só importei os mapas que fizeram esse cruzamento com a geologia. Mas ele fez um cruzamento com tipo de solo e fez um cruzamento também com dados geomorfológicos. Então, aqui estão colocados todos os sítios. Isso aqui é georreferenciado, tá? Pelo que está no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Todos os sítios cerâmicos de São Paulo, cruzando com a geologia regional. Todos os sítios líticos, cruzando com a geologia regional. Todos os sítios rupestres, cruzado com a geologia regional.
E aí ele fez uma nova seção, colocando exatamente aonde estão as concentrações das ocorrências. Sítios líticos, rupestres, cerâmicos, rupestres novamente e líticos novamente. E aí, uma questão que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que já existe, é possível, através das posições dos sítios arqueológicos disponíveis no site do IPHAN, estabelecer uma correlação com as bases geológicas, geomorfológicas, pedológicas, a fim da gente entender um pouquinho como é que foi esse ambiente no presente e no passado, e predizer quais são os locais que podem ter sido mais propícios às populações que nos antecederam aqui, e quais são esses ambientes que mostram inequívocas assim, potencial e que são preditivos da ocorrência de sítios arqueológicos. Então, São Paulo quer cuidar desses bens. A mineração de São Paulo tem procurado fazer uma interface com os órgãos intervenientes e com a CETESB para buscar o melhor caminho para uma mineração 4.0, e eu acho que a gente já tem bastante informação que a gente poderia cruzar e fazer um refinamento bastante importante para aliviar aqueles que estão em áreas que não têm ambiente preditivo para isso, e em contrapartida, para aqueles que têm, buscar parceiros na mineração realmente para a gente poder construir a preservação do que tiver no território paulista. É isso, eu agradeço a todos. Muito obrigada. Senhora Carla Bittar, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os presentes na mesa, o senhor Edmilson, o senhor Paulo, Sandra e Eric. Cumprimentar aqui a nossa presidente do IPHAN, os diretores, os colegas superintendentes e os demais. Bom, quero também agradecer a oportunidade em poder estar contribuindo hoje. Roberto, Kátia, muito obrigada. Vou iniciar a apresentação com uma reflexão. O estado do Amazonas possui um dos maiores déficits habitacionais relativos do país e mais de 1.000 sítios arqueológicos conhecidos dentro de seu perímetro. Quero colocar aqui para vocês que eu vou fazer um recorte na arqueologia, uma vez que das FCAs que foram protocoladas no IPHAN desde 2015, nós pouco temos impacto na atividade de mineração no patrimônio imaterial e no patrimônio edificado. Então, me permitam fazer esse recorte. Então, o próximo slide, ele mostra justamente a fonte, né? As fontes nas quais nos baseamos. Então, temos aqui o mapa do IBGE, mostrando exatamente que os estados do Norte e o Maranhão e o Distrito Federal têm o maior número de déficit habitacional no país. E aí tem outra fonte também, pela Fundação João Pinheiro. Bom, o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Fomos surpreendidos esse ano com a notícia da invasão de um dos nossos principais sítios arqueológicos, na verdade, um dos mais importantes na América Latina, o sítio arqueológico Nova Cidade, um cemitério indígena com aproximadamente 300 urnas funerárias, segundo os arqueólogos. E essa ocupação trouxe impactos irreversíveis já para o sítio. Bom, essa notícia saiu, então, nos jornais e, constando na matéria, inclusive, que
eram 120 famílias indígenas de 13 etnias, por aí vai. Uma área de interesse arqueológico, conhecida como Cemitério dos Índios. E aí, nessa matéria, um dos líderes pôde dar um depoimento e disse o seguinte, abre aspas, quanto às autoridades, nós estamos abertos, precisamos de apoio, não estamos fazendo nenhuma baderna, o que estamos tentando é morar aqui e sair do sufoco. Ele disse ainda, abre aspas, estamos em busca de algo melhor, oportunidade, trabalho e moradia. Por isso, a ideia de nós virmos para cá. Todos nós estávamos espalhados, morando na casa de parentes e vivendo de aluguel. Estamos aqui lutando, construindo devagarzinho nossas casas. Então, sabemos que a ocupação também se dá para além de uma questão do déficit habitacional, né? Mas eu entendo que, e acho que os senhores concordam, que se o nosso déficit habitacional no Estado fosse menor, fosse minimizado, nós possivelmente não teríamos tido a invasão desse sítio. E aí eu digo o seguinte, como é que a mineração se inclui nesse contexto? Para a redução de déficit habitacional, moradias precisam ser construídas. Para a confecção de blocos cerâmicos utilizados na construção de moradias, é necessária a exploração de argila. Logo, a atividade de mineração é importante para atender às necessidades básicas das pessoas, podendo contribuir indiretamente para a preservação do nosso patrimônio cultural. Ou seja, cabe a nós, do IPHAN, atuarmos com o desafio de atender às necessidades coletivas, buscando a preservação dos sítios arqueológicos, dos prédios históricos, monumentos e bem registrados, patrimônio de todos. Bom, por que estamos aqui sentados a essa mesa? Porque, vou explicar já no próximo slide, nós tínhamos, não vou detalhar essas tabelas, porque ontem o Roberto até mostrou dados mais atualizados. Nós, até 2017, éramos a superintendência que mais atuava no licenciamento ambiental. Este ano, nos alcançou o estado de Tocantins e a TRE nos ultrapassou. Então, quero parabenizar o colega de Tocantins e quero dizer que torço muito para que os outros superintendentes também cheguem e para que a gente consiga esse nivelamento e consiga, de uma forma ampla, preservar o patrimônio arqueológico da Amazônia. Atuamos no maior estado da federação, temos aí mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e, no panorama nacional, estamos em 8º ou 7º lugar na quantidade de FCAs que tramitam na superintendência. Isso com um arqueólogo somente, o Iberê, um cara aguerrido. Muito obrigada, Iberê, pela sua dedicação e graças também ao grande apoio que as outras superintendências do Norte nos dão e ao CNL e ao CNA. Muito obrigada. Bom, então, justamente, estamos aqui porque aproximadamente 35% das FCAs protocoladas no IPHAN do Amazonas dizem respeito a atividades de mineração.
E aí, na sequência, temos energia, infraestrutura e os demais. Ou seja, nós lidamos direto com a mineração. Como que o IPHAN, como tem sido possível atuar no âmbito do licenciamento ambiental? Bom, venho da iniciativa privada, atuo no IPHAN há 2 anos, e, quando assumi, imediatamente promovi uma reunião, um diálogo com os técnicos do órgão ambiental. E fomos desarmados. Sentamos, passamos tardes juntos, tivemos o entendimento mútuo das necessidades de cada órgão, dos procedimentos e dos desafios. E, juntos, elaboramos um fluxo de processos no órgão ambiental, desde o protocolo até a emissão das licenças, constando a participação do IPHAN, que é esse fluxo. Então, buscando colocar para os empreendedores com clareza como é que os processos iriam tramitar e quais eram as intercorrências e em quais momentos o IPHAN iria se manifestar. Bom, nossa atuação também se dá através de um amplo diálogo com a sociedade, disponibilização de informações aos requerentes no atual ANM, o antigo DNPM, por sugestão, inclusive, do órgão ambiental. Então, o requerente, quando vai no DNPM, ele, por exemplo, tem acesso a esse folder que nós produzimos, explicando o que é o licenciamento ambiental, o que é o IPHAN, patrimônio cultural e o patrimônio arqueológico. E aí a ideia é que ele saia de lá também já com uma FCA. Então, antes de dar entrada no órgão ambiental, ele já sabe o que tem que fazer no IPHAN. Temos também a participação ativa do Ministério Público Federal, porque lá nós temos uma lei estadual que estipula que as licenças têm que sair em 60 dias. Então, se o IPHAN não se manifestar, em priori, eles estariam emitindo essas licenças. Mas aí o Ministério Público, com todo o seu jogo de cintura, tem conseguido nos auxiliar a contornar essa questão. Também participamos de um comitê de obras públicas integradas. Então, para mostrar para vocês que o nosso diálogo é amplo com os setores, por que nós participamos de um comitê de obras públicas? Olha aqui a nossa participação. Porque levamos exemplos como este, mostrando que, lá no Rio de Janeiro, em obras públicas, encontraram alicerces de ponto de venda de escravos. Ou seja, nós, lá em Manaus, não sabemos onde está a fundação do forte que deu origem à cidade, o Forte da Barra. Então, qualquer obra no centro histórico, em priori, é importante e deve ter um olhar cuidadoso de arqueólogo. Atuamos, então, com reunião com setores envolvidos, entendendo realidades in loco, inclusive uma delas diz respeito justamente à mineração. Lá tem particularidades, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Quero dizer que o IPHAN do Amazonas, recentemente, provocou o IPHAN-SED, através do CNL e o CNA, quando entendeu que o enquadramento do anexo 2 da IN para mineração não era compatível com a ampla realidade local. E nós temos essa responsabilidade como superintendentes, porque o IPHAN-SED está trabalhando em cima daquilo que a gente passa para eles.
E, se eles não tiverem o entendimento da nossa realidade, as coisas não vão mudar, não vão melhorar. Procuramos também buscar a tramitação dos processos no prazo estipulado pela IN. Confesso que nem sempre conseguimos, mas estamos empenhados. E participarmos de forma responsável, por fim, no processo de licenciamento. E, para concluir, dentro do prazo, trago aqui uma última reflexão. A usina hidrelétrica de Balbina, em Presidente Figueiredo, destruiu mais de 150 sítios arqueológicos. Eram sítios, testemunhos da nossa história e da nossa identidade. Então, a hidrelétrica ela veio beneficiar muitas famílias, aí entra uma outra conta, mas a licença foi liberada sem que houvesse a participação do IPHAN. Então, esse desenvolvimento nós não acreditamos. É isso. Muito obrigada. Tem a palavra o senhor Eric Lemos, que já na sequência fará a mediação das perguntas e considerações da plateia. Eu quero agradecer a participação de todos da mesa, em especial a Carla, que é companheira de IPHAN, com uma mensagem bem tocante. Acho que, para uma pessoa que saiu como ela mesmo disse, do privado e veio para vestir a camisa do IPHAN, serve de inspiração. Às vezes nós temos pessoas que estão aí há anos e ainda não vestiu a camisa do IPHAN, e hoje a gente vê um bom exemplo, de que com o diálogo a gente pode chegar naquilo que a gente almeja. Eu vou fazer uma apresentação rápida, porque a gente foi instado pela CEBIC a respeito daquele enquadramento que ela apresentou. Eu vou passar rapidamente, porque o nosso tempo já está escasso. O nosso amigo Paulo Orcioli teve que ir por causa do voo, mas vamos lá. Não sei se dá para ver aqui. Nós fizemos um levantamento, com base nas FCAs, apresentadas com a ajuda do nosso amigo Carlos Fiori, que é o mão direita e esquerda do CNA. Quando a gente precisa, ele está sempre disponível. E tivemos como a ideia, e nós fomos instados em relação à área, pelo CEBIC, então a gente foi fazer esse levantamento a respeito da área que esses empreendimentos ocupam. E, após a avaliação, detectamos que 240 empreendimentos têm área entre 0,1 e 10 hectares, 169 em 10 e 30, 30 e 50 e 87, e acima de 50 hectares, 237, que dá um total de 733 empreendimentos. Considerando o recorte do Estado de São Paulo, tem um total de 229 empreendimentos, que estão distribuídos entre 93, 92, 44 e 91, dentro daquilo que a gente já apresentou, de área por hectare, equivalendo a 320. Em relação ao enquadramento destes empreendimentos, para você ver que quando faz o enquadramento também é discricionário. Ali nós temos uma referência. E essa referência, inclusive, ela veio do Ministério de Minas e Energia, quando a gente fez a construção da instrução normativa. Então, hoje, nós temos, digamos que, um amadurecimento para começar as discussões. Nós temos dados para começar a discussão a respeito da mudança desse anexo 2 em relação à mineração.
Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, quando a gente abre o debate, o diálogo. Já conversei com pessoas ali no corredor que são do setor, que falam, posso mandar a proposta? Claro, você deve mandar essa proposta. O IPHAN tem por obrigação analisar essa proposta e te dar uma resposta, né, a respeito disso, seja positiva ou negativa, mas tem que dar a resposta e bem embasada. E nós temos empreendimentos que foram enquadrados em NA, em nível 1, em nível 2, 600, claro que a grande maioria em nível 3, né, até nível 4, que me causa até, quem sabe, é a nova, né, e desse total de 733. Desses projetos, né, os projetos que foram gerados desses, são 6 projetos de nível 2, 260 de nível 3 e de nível 4, 1. Ou seja, ainda existe uma defasagem, né, do número de FCAs que foram apresentados e foram emitidos TREs do que geraram projetos, né. Não sei se é porque o empreendedor desistiu no meio do caminho, enquadrou nível 3, eu não vou mexer mais com isso, mas existe sim um déficit, né. Você vê que todo o TRE emitido não é a certeza que ele vira um projeto, né. Então, a gente ainda tem que avaliar isso. Hoje, existem 5 projetos, né, que geraram sítios arqueológicos, que estão vigentes, né, no programa de gestão atualmente, para você ver que a área ela não dá para fazer um recorte de área sem ter um estudo preciso sobre isso, porque em áreas de 3 hectares nós encontramos 2 sítios, né? E em áreas de 70 hectares, 180 hectares também encontramos. Então, a gente precisa estudar mais essa proposta, né? Ver os dados. Historicamente, o IPHAN tem um problema com dados, com a geração de dados, a gente tem que assumir isso. Então, a gente tem que, por superintendência, fazer levantamento, e isso nos onera. Mas saiba que a gente vai, sim, fazer esse levantamento, a gente precisa dar um feedback, né, à altura da pergunta, então, a gente não vai desistir de fazer esse feedback. E, fazendo a avaliação daquela proposta que vocês fizeram, né, onde, deixa eu ver qual que aperta aqui, esse aqui, onde essa coluna é o enquadramento que a CETESB e a Fiesp propuseram, e essa é a nossa contraproposta. Para mineração em leito de rio, reservatório oficial, e sempre a gente vai... eles utilizaram a estrutura da IN, que diz que é projeto de implantação e projeto de ampliação, né? Em leito de rio, reservatório artificial, NA, nós sugerimos o nível 1, para a gente ter o acompanhamento. Por quê? Porque a gente ainda não tem dados, né, sobre isso. Então, a gente vai precisar talvez fazer uma fiscalização nesses empreendimentos, entender como eles funcionam e coletar esses dados, né? Se a gente entender que essa área é dessa forma, possivelmente a gente vai mudar para o NA, né? Mineração jazida em áreas impactadas pela atividade minerária ou outra atividade que tenha ocasionado escavação de solo. Se existe essa comprovação, se o FCA, lá no preenchimento do FCA, e aí eu faço um adendo, o FCA ele tem que ser produzido da melhor forma possível, com fotos. Se você quer comprovar que a área já está degradada, já possui escavações, mande fotos, preencha de forma bem completa, porque eu acho que assim, para o entendimento do técnico, quando você preenche o FCA com poucas informações, obviamente ele vai querer proteger, né? Ele vai jogar lá para cima a classificação, porque ele não tem indício suficiente. Então, melhor para ele que ele enquadre no nível 3. Mas quando você apresenta informações coerentes, né, de todo o processo, de como está a situação da área, obviamente ele vai ter a segurança de falar assim, não, realmente, esse empreendimento ele pode ser enquadrado no nível 1 ou NA. Então, se isso está comprovado, que houve escavação do solo, já foi deteriorado, ou já por outros, seja qual for o motivo,
sim, a gente entende que esse tipo de situação ela pode ser enquadrada em NA, não se aplica. Extração de águas minerais ou termais, né? É o mesmo caso. Não entendemos que seja um impacto exorbitante, mas também a gente não tem ideia de como é esse impacto. Então, por isso que a gente sugeriu o nível 1, porque possivelmente a gente vai procurar entender como funcionam esses empreendimentos e ir em loco, né? Ver como funciona a instalação. Acho que isso é interessante. Em cava subterrânea, sugestão aceita, né? Que é o nível 3. Minerais metálicos e demais substâncias, incluindo rochas carbonáticas, também. Quando os objetos forem edificações, atividades ao ar livre, equipamentos NA, será observadas as particularidades de cada empreendimento. O que eu quero dizer com isso? É que, se você descreve, você mesmo falou que começa um novo processo de licenciamento, né? Quando vocês fazem. Então, provavelmente, vai gerar uma nova FCA. E nessa FCA, você deve descrever, né, se for mudar um escritório de lugar de 100 metros, né? Espero que ninguém enquadre nível 3, né? Que seja NA, né? Mas é o que eu te falo, a descrição dentro da FCA é o mais importante, né? Porque o técnico tem a segurança de saber o que está sendo pretendido pelo empreendedor. Então, mais uma vez, vou bater nessa tecla, porque... Tá. A área da poligonal de até 50 hectares de rochas, areia, cascalhos, saibros, rochas ornamentais e argilas para cerâmica vermelha, né? Bom, a gente está fazendo um levantamento, a gente está trabalhando. Convido a qualquer pessoa que está na parte de mineração a apresentar sugestões sobre isso. Acho que isso tem que ser amadurecido, sim. Podemos organizar um simpósio ou alguma coisa assim para fazer essa discussão, né? Mas, quando eu falo que não temos subsídios para manifestação conclusiva, é que a gente não fechou ainda esse entendimento, né? Ele está aberto ainda para debate. Eu acho que a gente vai debater isso com os técnicos também, na quinta e na sexta, quando a gente vai fazer a capacitação, né? Saber das experiências deles nos estados, dar esse feedback que é importante para a gente poder construir, né, um novo modelo de anexo 2 para mineração. Eu quero deixar claro que o IPHAN ele entende entende o ponto de vista das minerações médias e pequenas, né, do papel social que essa mineração tem na vida das pessoas, né? As pessoas têm que comer, têm que tirar a subsistência. E eu acho que a gente precisa, sim, debater essa situação, não imputando uma carga pesada, né, mas, ao mesmo tempo, protegendo o patrimônio arqueológico, né, que é não só o arqueológico, todos os patrimônios envolvidos, né. Então, isso carece de uma discussão melhor. O IPHAN está aberto para isso. Eu quero deixar aqui, até falei para o senhor Paulo Orcioli, né, que a gente está disposto a debater, né? Ele mostrou o lado dele, ele tem razão de defender o lado dele, né? Mas nós também temos o nosso lado e a gente pode chegar num denominador comum, né? Eu acho que a gente não precisa nem ser radical e também tão pouco permissivos, né? E, para terminar, apareceu uma perguntinha aqui, vamos lá. Sim, claro. Ainda temos alguns minutinhos. Eu queria fazer um comentário em cima do que aqui ocorreu, né? Então, o que temos e que justifica o dia de hoje e de ontem? Diálogos e perspectivas. O CONIM, Fiesp, foi a CETESB e mandou uma proposta para cá. E agora já estamos ouvindo, vamos dizer assim, partes de resposta disso. Isso que é o importante, tem que ser construído. E o IBRAM, viu, eu digo a vocês, o que for necessário para ampliar esse debate, porque, por exemplo, acima de 50 hectares, também não temos assim uma certeza absoluta do que é, porque o país é muito mega diverso, né?
O caso do Mato Grosso não se enquadra exatamente ao caso da Bahia, ou muito menos ao do Rio Grande do Sul. Então, estamos de portas abertas, de trabalharmos em conjunto, achar uma solução, né, boa para todos os lados. E gostaria de dizer que eu vou levar para o meu presidente amanhã a ideia de tentarmos fazer uma pesquisa igual o loteamento fez, a nível nacional, entre nossos associados, fazendo perguntas, né, que possam responder e, no momento oportuno, a gente chegar aqui e falar, olha, né, 50% disse isso, 30% disse aquilo, tá bom? Obrigado.